prece. Jesus, mestre querido, nosso modelo e guia, aos bondosos amigos espirituais, nossos protetores, a nossa eterna gratidão pela presença, pela proteção, pelo amparo, a todo o movimento espírita de Petrópolis e do Brasil inteiro, a nossa gratidão por nós termos essa proteção, esse amor, esse envolvimento. Agradecemos por todas as oportunidades que nós temos recebido, a da reencarnação, a da doutrina dos espíritos na nossa vida, que nos abriu muito e muito os nossos horizontes para que possamos nós realizarmos as tarefas, as provas e expiações que aqui precisamos e sairmos dos ciclos reencarnatórios de dor. Gratidão por tudo, que esse momento de união, onde o nosso pensamento e o nosso coração estão unidos, nós possamos vibrar esperança, vibrar paz, amor, por todos os pontos desse nosso planeta lindo, onde ainda houver a presença da dor, da treva e da dúvida, que a nossa prece possa levar lenitivos, possa fortalecer os corações, renovando as esperanças. Gratidão por todos os momentos, esteja conosco agora e sempre. Muito obrigada. Gente, uma boa noite para todos. Vamos dar início à nossa aula extra, que nós vamos falar um pouco de consciência egóica à luz da doutrina dos espíritos. Semana que vem a gente vai dar sequência de novo aos obreiros da vida eterna. Se porventura hoje, por alguma razão, eu não conseguir terminar a aula de hoje, ela não conseguimos concluir, devido à complexidade do assunto, eu vou terminar provavelmente essa aula no sábado, às 7 horas da noite, ok? Eu deixo gravado, mesmo que muitos não possam assistir no mesmo momento, a aula ficará gravada e será postada no meu canal do YouTube, como ficam todas as outras, tá bom? Então vamos seguir, deixando claro que vocês podem me interromper a qualquer momento para fazer perguntas em relação ao tema dessa noite, que é consciência egóica à luz da doutrina do espírita, à luz do espiritismo, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui. Por que falar sobre esse tema? É uma das primeiras coisas que a gente precisa para fazer uma reflexão. Falar desse tema é importante porque é importante a gente compreender como funciona o mecanismo da nossa atual consciência. Dessa consciência que despertou, né? Que foi através dela que nós despertamos e individualizamos, e é através dela que nós vamos despertar para o self, para o nosso eu maior. Então, por que falar sobre essa consciência? Para entender esse mecanismo e podermos realizar o autoconhecimento e a reforma íntima sem tantos processos de sabotagem na nossa vida, com o maior nível de lucidez que nos for possível ter. Então, por isso que a gente está abordando esse tema, porque todas as obras de André Luiz, que retratam o mundo espiritual, ele vai falar também dessa questão de nossa personalidade, do nosso modo de agir, da nossa consciência, e do porquê que nós estamos em determinadas zonas, dimensões espirituais e não em outras. E por que que a gente não sai desses ciclos reencarnatórios de dor. Então a gente vai tentar entender um pouquinho mais esse mecanismo com calma, sem pressa, como eu disse. Caso hoje não seja concluído, eu vou terminar essa aula no sábado, e mesmo aqueles que não puderem assistir pessoalmente, depois vão poder acessar no meu canal do YouTube, tá? Qual será o mal que afeta todos nós? Kardec trabalhou isso na questão do Livro dos Espíritos, na questão 613, onde ele pergunta para a espiritualidade: dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical, ou pior, né?
temos-lo ditas muitas vezes, o egoísmo. Então, é a hipertrofia do ego. É quando a gente hipertrofia o ego. Né? Ismo é o superlativo do ego. É quando a gente está hipertrofiado dentro do nosso próprio ego, enclausurado, querendo que só as coisas venham a nós e a gente não dê nada para ninguém. Então, temos ditas muitas vezes o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Então, é do egoísmo que vai derivar todos os outros vícios que a gente vai tomar conhecimento. A impaciência, a inveja, o ciúme, a imprudência, e vai por aí afora. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Então a gente vai despertar um pouco para essa realidade essa noite. Qual o nosso panorama hoje social? Ou um panorama escatológico? O que é escatologia? A ciência das últimas coisas. Ela vai tratar sobre o pós-morte, a escatologia, sobre o término, que não é o término do mundo, né, mas a transição planetária. Tanto é que nós vamos ter o sermão profético de Nosso Senhor Jesus Cristo, ele é um sermão escatológico, porque Jesus falou o que aconteceria nesse momento de transição planetária que a gente está enfrentando. Quem quiser saber um pouquinho, não que a minha palavra seja a última, entenda isso, né? Mas estou só ofertando. No meu canal do YouTube, eu tenho lá uma playlist que eu trabalhei com algumas das passagens do sermão profético. Então, quem quiser saber mais um pouquinho, é só ir lá. Olha que interessante essa pergunta 916, que foi formatada por Kardec no século XIX, e a gente está no século XXI, vocês vão ver que parece que ela acabou de ser feita. Kardec pergunta assim: longe de diminuir, o egoísmo cresce com a civilização, que até parece o exalta e mantém. Como poderá a causa destruir o efeito? Então, olha que interessante. Parece que ele está falando hoje. Parece que quanto mais a gente está civilizado, quanto mais a gente tem coisas, mais acesso à tecnologia, mais conhecimentos, parece que mais cresce o egoísmo na sociedade. E a pergunta foi muito bem feita, porque Kardec pergunta assim: como poderá a causa destruir o efeito? Que causa? O egoísmo, né? Como poderá o próprio egoísmo destruir esse efeito que a gente está vendo na sociedade? Uma sociedade totalmente individualista. É interessante. Aí a gente vai ver a resposta que vai ao encontro dessa pergunta tão bem formulada por Allan Kardec. Quanto maior é o mal, mais hediondo se torna, ou seja, mais a gente fica indignado. Entenda, indignado fica quem já tem a consciência um pouco mais desperta. Quem tem a consciência um pouco mais desperta fica nesse sentido, vê que o mal é uma coisa hedionda. Mas isso não é para todo mundo, a gente tem que ter essa consciência, né, dilatada, essa consciência desperta, para compreender que nem todo mundo acha que o mal é uma coisa ruim, não. Tem gente que acredita que vai consertar o mundo, ou consertar as situações da sociedade, questões sociais serão consertadas a ferro e fogo. Tem gente que acha isso. Mas entenda, não é assim que se conserta. Ainda ontem falava numa palestra que eu falava sobre que a única forma da gente destruir a violência no mundo é através do amor, da justiça divina. Entenda, não é daquilo que eu acho que representa o amor ou daquilo que eu acho que representa a justiça. Então, só uma forma de acabar com a guerra, é com a não violência, é com a paz. Então, continua lá a resposta dos espíritos para Kardec. Era preciso que o egoísmo, que é a hipertrofia do ego, que é o que é nosso tema dessa noite, é falar sobre o ego. Era preciso que o egoísmo produzisse muito mal para que compreensível se fizesse a necessidade de extirpá-lo. Ou seja, é necessário esse processo de agudização para a gente entender que é insuportável isso. O que a gente não suporta nos outros é justamente os vícios que as outras pessoas têm e que encontram ressonância com os vícios que habitam dentro de mim.
E aí continua. Os homens, quando se houverem despojado do egoísmo, que os domina, é uma afirmativa. Então, é o egoísmo que norteia a nossa vida, ou a vida da maioria dos que estão aqui, que são habitantes desse planeta, não importa se encarnado ou desencarnado. Viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum, auxiliando-se reciprocamente. Olha que interessante, auxiliando-se reciprocamente. Então, é preciso acabar com a competição e haver transformação da competição para a cooperação. Estou indo passo a passo, tecendo uma reflexão em cima dessas colocações dos espíritos. E aí continua ali. Impelidos pelo sentimento mútuo da solidariedade. Então, só quando a gente for solidário uns aos outros, ajudar o outro, não porque eu tenho algum interesse escuso, mas fazer o bem, porque é bom fazer o bem. Faz bem fazer o bem. E não fazer o bem porque a minha mão de esquerda está ali, né, aguardando o que a direita vai fazer para sinalizar, para proclamar, para divulgar e receber em troca. Não, não é isso que ele está falando. É a solidariedade real, verdadeira, que faz o bem porque sabe que o bem faz muito bem para a gente. Ponto final, não para receber nada em troca. Então, o forte, aquele que é forte, né, será um amparo e não um opressor do fraco, que é o que a gente vê na sociedade. Quando alguém está imbuído de poder, ele quer ser o opressor daquele que não tem poder nenhum. Mas é quando, então, o forte vai entender que ele veio para servir e não para ser servido. Que a maioria de nós quer poder para poder ser servido, para poder ser beneficiado, e não para beneficiar. Esquecendo que, quanto mais nós temos, mais nós devemos. E continua. E não mais serão vistos homens a quem falte o indispensável. Ou seja, a miséria será banida do planeta. Porque pobreza é ok, faz parte de um contexto evolutivo. Miséria não. A pobreza você tem pelo menos o essencial. Mas o que nós vemos hoje no panorama da Terra é faltar o essencial para muita gente. Porque todos praticarão a lei da justiça divina, não da justiça segundo as nossas concepções. Esse o reinado do bem que os espíritos estão incumbidos de preparar. E diga-se de passagem, os espíritos mais esclarecidos, a gente sabe que quanto mais a gente é esclarecido, mais a gente deve. Mas entenda, esse reinado do bem, ele é da responsabilidade de todos nós. Ele não está na responsabilidade só da espiritualidade se virar e fazer isso. Mas ele é da responsabilidade de cada um de nós. E por isso que a gente está abordando esse tema essa noite, porque ele é de suma importância. Tanto para a gente sair dos ciclos reencarnatórios de dor, como para a gente poder adentrar nas obras do André Luiz e tirar o melhor proveito de tudo isso. Nós vamos estar falando dessa consciência egóica embasada na psicologia espírita. Essa psicologia espírita foi trazida pelas obras de Joana de Ângeles, espírito, né? Que está baseada, toda ela está embasada ou baseada nos princípios fundamentais da doutrina espírita. Quais são os princípios, né? Aliás, se a gente quiser saber os princípios da doutrina espírita, a gente tem que ir lá no item 6 da introdução do Livro dos Espíritos. Aqui é só um resumão. É a crença em Deus, na imortalidade da alma, na comunicabilidade dos espíritos, na reencarnação, na pluralidade dos mundos habitados, e eu me atreveria a colocar o sexto como base de tudo isso, que é a moral do Cristo. Essa é a moral do Cristo que vai nortear e vai permear todos esses processos. Ok? Ali tem nos slides a fonte para que vocês possam, qualquer hora, consultar a obra. Qual o panorama de novo social e escatologia? Isso dentro de uma visão, de novo, né, da Joana de Ângeles, que foi tratado nesse livro aí, um recorte, né, Refletindo a Alma.
Diz lá, na pós-modernidade, que esse período cultural que nós estamos vivendo é chamado de pós-modernidade, a perversão e o estresse são sintomas resultantes, ou resultados da falta da lei. Da lei de quê? Da lei de Deus na nossa vida, né? Da falta de tempo. A gente não tem tempo para nada, porque a gente tem que trabalhar como os escravos, receber todas as informações e não digerir nada e não refletir nada. Deixa eu ver onde eu estou. Da falta de tempo e da falta de perspectiva de futuro. Porque a gente está dentro de um panorama tão materialista de vida que a gente não tem futuro. Qual é o nosso futuro? Deixar de existir, porque o materialismo é assim que ele prega. Porque tudo se desmoronou. Do Muro de Berlim, ela faz um apanhado social, né? Do Muro de Berlim, a crença nos valores e na esperança. Então, tudo ficou para trás. Tudo ficou para trás. Tudo se tornou demasiadamente próximo, promíscuo, sem limites, deixando-se penetrar por todos os poros e orifícios. Então, esse é o panorama da nossa sociedade. A gente está vivendo essa pós-modernidade, uma sociedade muito individualista. É cada um para si e Deus que se vire com o todo. Nesse panorama tão materialista, nós também, dentro desse período cultural chamado pós-modernidade, na visão também de um sociólogo polonês chamado, né, de Zygmunt Bauman, tudo virou mercadoria de consumo. Inclusive, nós mesmos estamos nas prateleiras e sendo consumidos através de relacionamentos que são relacionamentos frágeis, de pouca duração, de nenhuma profundidade. Somos apenas meios para que as pessoas possam alcançar os seus objetivos. Então, nós estamos vivendo esse panorama, que vai ao encontro da pergunta 916, que nós acabamos de ler e falarmos um pouco sobre ela. Tudo isso por quê? Por causa da nossa consciência, que é uma consciência egóica, e por ser egóica, é uma consciência ainda de sono, e que a gente precisa compreender a estrutura dessa consciência para que a gente possa sair do reino nominal e caminhar no sentido e na direção do reino angelical, conforme foi colocado na questão 540 do Livro dos Espíritos, que tudo se encadeia do átomo ao arcanjo. Então, nós estamos caminhando para o reino angelical, mas para a gente poder ingressar nesse reino, é preciso que a gente compreenda a estrutura da nossa consciência e faça as devidas podas que nós precisamos fazer, ou as devidas transformações. Transformar, mudar a forma, e transmutar, mudar como um todo. Isso é de suma importância. O que é egóico? O termo egóico é um conceito utilizado na psicologia, isso é uma definição genérica, tá? Para descrever um estado de consciência em que a pessoa está excessivamente identificada com o seu ego, ou seja, com a sua identidade pessoal. Nesse estado, a pessoa tende a agir de forma egocêntrica, voltada só para elas, para as necessidades dela, colocando seus próprios interesses e necessidades acima dos demais. O egóico é caracterizado por uma visão de mundo limitada. Olha que interessante, limitada, em que a pessoa enxerga apenas a si mesma e não consegue se colocar no lugar do outro. E é o que a gente está vivendo hoje. Esse período de empatia está quase que sumido na nossa sociedade. Ninguém se coloca mais na posição do outro. Eu não vejo hoje nos meios sociais as pessoas defendendo causas, mas elas estão defendendo pessoas e nada mais. A gente tem que lutar, por exemplo, por um Brasil melhor, por uma coletividade chamada Brasil Melhor, uma coletividade chamada Terra Melhor. E nesse amaranhado que a gente vive, eu vou só fazer uma reflexão com vocês. Não adianta a gente criar ídolos. Por isso que Kardec ele já perguntou quem poderia ser o nosso modelo e guia. A resposta foi uma só Jesus.
O que ultrapassar disso, eu garanto a vocês que são ídolos de pés de barros. Então, muito mais empenhado nós deveríamos estar em seguir os ensinamentos de Jesus do que criar ídolos de pés de barros para justificar situações sociais. Lutemos por causas e não por pessoas, porque pessoas são frágeis como nós somos frágeis. Ora acertamos, ora erramos. Né? Então, isso aqui ainda é um significado genérico, tá? O termo egóico deriva do substantivo ego, que se refere à parte da personalidade responsável pela consciência de si mesmo. Personalidade é diferente de individualidade, gente. Mas a consciência egóica foi importante porque ela me despertou para a individualidade. Sem ela, eu não seria individual, eu não sabia onde eu começaria, onde eu teria terminado. Eu não me destacaria. Eu não entenderia que eu sou eu, vocês é vocês. Mas o problema da consciência egóica é que ele deixa a gente amarrado à personalidade. Personalidade é diferente de individualidade. Eu estou Enir, personalidade Enir, mas eu não sou Enir, eu sou um espírito imortal, o somatório de várias existências. Então há uma diferença. O problema é que a gente está agregado, amarrado demais com aquilo que estamos agora vivenciando. Estou Enir, mas não sou Enir. Essa faz parte apenas de uma parte das minhas existências. Só isso. Né? É responsável pela consciência de si mesmo e pela percepção do mundo exterior. Então, a consciência egóica ela tem a sua importância. Foi a consciência, essa foi a consciência que nos despertou e nos individualizou, de suma importância. E ela se individualiza justamente porque ela é capaz de compreender os contrastes, as oposições. E aí eu entendo, eu sou eu, você é você. Mas ela só trabalha com essas dimensões extremas, eu e você. Eu e você. Nós precisamos ultrapassá-la. O que é ultrapassá-la? Existe eu, existe você, mas nós temos que viver o nós. Isso é começar a trabalhar com o self. Estou só dando uma pincelada para a gente ir. Estou indo bem devagar para que a gente possa digerir e ir mergulhando nesses conceitos. Tá bom? Qualquer coisa, vocês podem me interromper. Quando uma pessoa está em um estado egóico, ela está excessivamente identificada com o seu ego, com a sua personalidade, o que pode levar a comportamentos egocêntricos e a uma visão de mundo limitado. O egóico é o oposto de altruísmo. Então, é o oposto das leis de Deus, porque as leis de Deus, elas são altruístas. Mas nós somos individualistas, queremos para nós. Somos egocêntricos. Tá? O conceito aqui de egocêntrico é esse. O egóico é o oposto de altruísta, que é aquele que coloca os interesses dos outros acima dos seus próprios. Ou melhor, coloca os interesses para nós espíritas, porque isso aqui é uma definição genérica, né? Para nós espíritas, eu colocaria assim: o altruísta é aquele que coloca o seu interesse e os dos outros no mesmo patamar. No mesmo patamar. Por quê? Vou dar um pensamento como resposta. O egoísta é aquele que só se ama. O egoísta é aquele que só se ama. O fanático é aquele que só ama a Deus. E o exibicionista é aquele que só ama o próximo. E essas três fases, ou esta tríade, está separada do mandamento maior que Jesus deixou para a humanidade, que era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo de que forma? Como a mim mesma, ou como a mim mesmo. Que é uma tríade que diz: se eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, eu tenho que ter auto-amor, que é diferente de egoísmo. Egoísmo é o amor encarcerado. No auto-amor, eu tenho um livre fluxo de dentro para fora e de fora para dentro. É diferente. E aí Jesus disse: se eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo e eu consigo,
amar ele tanto quanto eu amo a mim mesmo, que eu entendo que as necessidades dele também podem ser as minhas, ou que temos necessidades semelhantes, se eu consigo viver dentro desse conceito, eu consigo completar a tríade desse mandamento, que é amar a Deus. Porque se eu me amo, amo o próximo, fatalmente eu amo aquilo que eu não vejo, mas que eu estou procurando entender através do meu próprio entendimento e do próximo. Vocês compreendem, né? Vocês estão tão silenciosos, espero que tudo esteja certo. O egóico, ele tem características e vai formatando também significados, que nós vamos ver. Uma das características de uma pessoa muito egóica, ela é egocêntrica. Ela tende a enxergar apenas ela mesma e se enxergar num conceito muito grande. Tá vendo? Aquele peão tá olhando pro espelhinho, tá vendo o quê? Eu não entendo muito jogo de dama, mas me parece que isso aqui é uma rainha, né? Não sei, vocês me corrijam quem joga xadrez, né? Porque eu não sou enxadrista, eu não entendo nada de xadrez. Então, ele tem uma visão dele próprio muito maior do que ele é na realidade. E é isso a gente chama de pessoa orgulhosa, é aquela pessoa cheia de si, que se acha mais importante do que todo mundo, que se acha mais importante do que é na realidade. É o rei. Obrigado, Ricardo. Eu não entendo nada de xadrez, alguém me salvou. Então, é o peão olhando para o espelho e se vendo como um rei. Mas, na verdade, ele é só um peão. Por quê? Porque o egocentrismo tende a enxergar apenas a si mesmo e a colocar os seus próprios interesses acima dos demais, ele se vê como alguém muito maior do que ele é em realidade. E aí ele acha, não só que ele merece, mas como ele tem plenos direitos, porque ele é mais importante que todo mundo, então por que os outros não têm que servir ele? Ele se acredita dessa forma. A consciência egóica olha para o mundo dessa forma errônea. Desta forma errônea. Ele tende a se tornar uma pessoa muito individualista. O individualismo é aquela pessoa que valoriza excessivamente a sua própria personalidade e busca constantemente a satisfação dos seus próprios desejos e necessidades, sem considerar o impacto que isso pode causar nos outros. Então, por isso que a gente vê uma sociedade as pessoas usando os outros sem pena e sem dó. Dane-se. Se eu não usar ele, ele vai me usar. Então eu uso ele, alcanço meus objetivos. E assim, mais ou menos é isso. Dane-se o que eu vou deixar dentro dele. Dane-se o que ele vai sofrer em função de eu estar me satisfazendo plenamente. E isso tudo a gente está vendo desde a primeira característica e significado de uma consciência egóica, o quanto que ela anda na contramão de toda a filosofia ou de todos os ensinamentos que Jesus deixou para nós, que representam as leis de Deus. Então a gente já vai vendo o quanto que é importante entender essa mecânica. Gera competitividade. Ela tende a encarar as relações interpessoais como uma competição. Então ela está sempre buscando se destacar, está sempre buscando ter vantagens em tudo. Então, uma pessoa que busca vantagem em tudo, ele vive aquilo que no Brasil a gente chama de lei do Gerson, e que na mitologia grega a gente chamaria de Sísifo, que é a criatura astuta. Ele vive regido pela astúcia. E a astúcia não faz parte das leis de Deus, nem a competitividade. Porque nas leis de Deus, Deus é equânime. Deus procura ser justo. Procura não, ele é justo com todos nós. Então, entenda, ele procura ser equânime, ter a equidade. Então, tudo isso, essa consciência vai gerando, a gente vai tentando vencer, se sobrepor acima das pessoas, para quê? Para sempre a gente se destacar, para a gente sempre ter totalmente as nossas necessidades resolvidas. Então, vamos lá. Falta de empatia, a gente já viu isso. Ela tem muita dificuldade de se colocar no lugar do outro. E é por isso que eu vou só destacar uma questão aqui na nossa sociedade. A gente não suporta hoje na sociedade
velhos, a gente não suporta envelhecer e a gente não suporta o envelhecimento. Porque imagina eu me colocar no lugar da outra pessoa velha e descobrir que eu também posso envelhecer, Deus me livre. É só um exemplo, né? Então a gente não se coloca no lugar do outro, a gente não entende a necessidade do outro, a gente entende que a gente tem necessidades e ponto. E ponto. Então vamos lá. Autoimportância. A pessoa egóica tende a se considerar superior aos demais, que é o orgulho, e buscar constantemente a aprovação e o reconhecimento dos outros. Está sempre procurando ser aceita pelos outros. Valoriza demais a sua imagem, a sua reputação, mas não valoriza a sua consciência. É tipo assim, eu posso fazer errado, desde que ninguém veja, está ótimo. Porque o que vale é a minha reputação e não a minha consciência. Mas para nós espíritos, o que vale? A minha consciência está limpa e não a minha reputação. Mesmo que lá fora as pessoas estejam dizendo a meu respeito cobras e lagartos, o problema é delas. O importante é que eu esteja em paz com a minha consciência e eu saiba o que eu fiz. Então, ela é antagônica aos valores que estão embutidos nas leis de Deus, nos ensinamentos de Jesus, nos ensinamentos da doutrina dos espíritos. Vamos lá, vamos seguir. Então, é a consciência egóica à luz da doutrina espírita. É claro que a gente vai estar falando, se a gente está se embasando nas obras de Joana de Ângeles, ela se embasa nessa, apesar dela usar as bases da doutrina espírita, mas ela vai tratar de uma psicologia, de um ramo da psicologia chamada psicologia transpessoal. Toda a obra da Joana de Ângeles está embasada na psicologia transpessoal, está retratando as bases da doutrina espírita conjugado com a psicologia transpessoal. O que é psicologia transpessoal? É uma linha da psicologia voltada para o estudo dos estados da consciência e dos aspectos espirituais do ser humano. Então, ela leva em consideração os aspectos espirituais? Sim. A psicologia transpessoal, sim. Ela leva em consideração que eu sou um ser espiritual, que vou sobreviver, que sobreexisto, que já existi antes e continuarei a existir após a desagregação celular. Foi considerada por Abraham Maslow como a quarta força da psicologia. Depois, né, já que ela é a quarta, depois da psicanálise freudiana, da psicologia comportamental e da psicologia humanista. A psicologia transpessoal se baseia em teorias de vários autores, como Carl Jung, Viktor Frankl, Ken Wilber, Stanislaw Grof, e utiliza métodos humanistas e holísticos para explorar o crescimento e a essência de cada um. Então, uma psicologia que procura ver o homem integral que a Joana de Ângeles retrata na série psicológica dela, que é o ser biopsico-sócio-espiritual, ou seja, com necessidades físicas, com necessidades sociais, com necessidades psicológicas e com necessidades espirituais. Ele aborda essa complexidade que somos enquanto encarnados, mas que também somos uma complexidade pós-desencarne. Então, leva em consideração o que somos, em essência, espíritos imortais. Então, é interessante. Em cima disso que a gente vai falar. Nós vamos ter a psicanálise de Freud e a transpessoal. A gente já teve uma aula que a gente abordou um pouco isso, onde a gente falou das diferenças. Sem críticas nenhuma a Freud, que ele foi de suma importância, porque ele foi o que primeiro deu um modelo de consciência para nós, até então não tínhamos isso. Catalogou as psicopatologias ou as distonias mentais, isso foi de suma importância. Mas a gente vê como espírita, com todo respeito, eu não sou psicólogo, mas com todo respeito, falando como espírita, a gente vê que ele deixa lacunas pouco eficientes dentro da sua metodologia. Ele se preocupa em classificar bem, mas a condução dessa terapia, em alguns momentos, elas vão se esbarrar em coisas que são mais difíceis de serem resolvidas, porque não enxerga a cada um de nós como seres que já existíamos antes, existimos agora e vamos continuar a existir. Não leva em consideração essa dinâmica. Então, ela vai se esbarrar em algumas coisas que ela não vai desempacar tão bem.
mas com todo respeito, ela é válida e muitas pessoas podem se beneficiar com ela. Então, na psicanálise, a dualidade, que é o que está, é uma das características da consciência egóica, é a dualidade. Eu e você. Eu sou importante, você não. Mas eu sei que tem eu e tem você. A consciência egóica, ela vive dentro da ilusão da dualidade. Nós vamos retratar melhor isso para frente, mas isso é uma realidade. Então, a realidade relativa é vista como única, né? Aqui a matéria é a única realidade. O ego, para transpessoal, o ego tem existência real, porque ele pré-existe e vai pós-existir após a desagregação dessa matéria. A dualidade só existe no plano da relatividade do nível absoluto. Só existe nessa dimensão. Só existe nessa dimensão. Porque aqui nessa dimensão que nós vivemos é uma dimensão dual. Matéria e espírito, dia e noite, claro e escuro, alto e baixo. Aqui é realmente uma dimensão dual. A gente não tem dúvida em relação a isso. Mas uma dimensão necessária para que nós pudéssemos despertar a nossa consciência e subir o patamar acima, que é o reino angelical que a gente já falou. Na psicanálise, os dados são autobiográficos a partir do nascimento. Claro, a gente não existe antes, mas já na psicologia transpessoal já não é assim. Os dados podem transcenderem a temporalidade e o referencial pode estar antes da concepção. Por isso que alguns psicólogos transpessoais se utilizam, quando necessário, da TVP, Terapia de Vidas Passadas. Olha que interessante. Por quê? Porque sabe que alguns traumas, alguns problemas estão amarrados nesse passado de forma tão justa, um nota tão bem feito, que às vezes não é sempre. É preciso uma regressão para tirar um nó. Às vezes, não é sempre, mas isso não é o nosso assunto aqui. Na psicanálise tem essa dinâmica psíquica. Na transpessoal também tem uma dinâmica psíquica, só que é uma dinâmica mais abrangente. Visão pessoal da realidade, conceito da vida infinita. Então, na psicanálise, a visão pessoal da realidade. Aqui, o que eu estou vendo é o que é, nada além. Eu só concebo como realidade isso que eu vejo nessa dimensão da matéria, da matéria. Mas na transpessoal vai além. Conceito da vida finita, tudo acaba com a morte. Na transpessoal, conceito cósmico da realidade. Na psicanálise, poder total no indivíduo. Então, o que se faz a psicanálise? Ela hipertrofia ainda mais a questão egóica. Porque aqui é a única realidade, ela está trabalhando com aquilo que ela entende como realidade. Já na transpessoal, poder parcial no indivíduo. Por quê? Porque existem outros. E a gente veio aqui para viver harmoniosamente. O ego é finito, ou seja, morreu, acabou. Limitado ao corpo físico. Já na transpessoal, a gente sabe que o ego pode, não, ele sobrevive após morte física, mas ele botou assim que pode sobreviver porque a gente pode elaborar tanto essa consciência egóica a ponto de superá-la. Pode falar, Jane. Essa parte aí... Oi, fala só um pouquinho mais alto, Jane, por favor. Essa parte é muito interessante da gente saber que esse ego, ele sobrevive junto, né? E nesses estudos que a gente faz dos livros de André Luiz, é muito importante entender isso. E é Exatamente. muito importante cuidar da vida, do bem viver, para a gente ter o bem morrer. E é esse ego que vai junto. E não é matar o ego também, é a gente não, ser transparente o máximo possível para nós mesmos, para si mesmo, né? Para a gente exatamente. poder entender, mas é bem difícil. Entender é difícil, praticar isso que entender, que passaremos a entender, é mais difícil ainda. Porque Sim, mas esse ego, ele nos mortifica ou ele nos vivifica, né? Para a vida encarnada e para pós-encarnação também. Gente, é exatamente. muito importante essa frase aqui, como que é uma coisa que, assim,
não é que eu nem sabia, mas ela me chamou a atenção dessa finitude do ego e que essa psicologia trata disso, né? Que não é E é o que a gente a pretende. gente tem que dar carinho para o nosso próprio ego, porque a gente, quando tem raiva de si mesmo, a gente também não faz legal, porque Não, está lá incluído no que você falou de início. Amor por si mesmo para poder amar bem o outro, né? a gente tem que estar resolvido com a gente para a gente poder se resolver com o outro. Por isso que Jesus disse que a porta é estreita, porque só passa um de cada vez. Sou Nossa, eu comigo mesma primeiro. Eu nossa, preciso me resolver comigo mesmo, porque a partir do momento em que eu me resolvo comigo mesmo, eu tenho uma facilidade muito grande de me resolver com o outro. Me resolvendo bem comigo, me resolvo bem com o outro, automaticamente a minha relação com Deus é ótima. É maravilha, bem colocado. tudo um passo, né? Foi? Então, vou dar sequência a isso. Então, o objetivo terapêutico da psicanálise é reforçar o ego. O objetivo terapêutico é adequar o ego ao self, que a gente vai ver o que simboliza. A morte do ego é um sintoma psicótico. A morte em vida do ego para a psicanálise é uma coisa psicótica, é uma cisão da consciência, da realidade. Já para a transpessoal, não. O ego pode morrer, morrer não no sentido de deixar de existir, mas como apenas algo que foi importante, que serve de base para a construção de algo maior, ou seja, da predominância e do despertamento do self, ele é de suma importância. A gente não pode esquecer que os nossos conhecimentos anteriores são a base daquilo que nós somos hoje. Então, é claro que o ego, ele não vai morrer. Ele vai servir de base para que a construção do self, do reino angelical, possa se fazer dentro de nós. Pode falar, Jane. Eu acho que concluindo, né, se a gente interpretar mal tudo isso, o ego ele vai passar a mandar realmente, de fato, mais aquele mando que não é útil, né, para nós mesmos como encarnados e alma eternas, né, que somos, espírito mesmo imortal. E nesse sentido, o ego sendo tratado com certo carinho, mas não matar o ego, ele é transformado, né? Seria essa Exatamente. transmutação que vai vir o self, que é o que a Joana Isso. explica, que é tão difícil de entender esse danadinho do self. Eu acho que eu comecei a entender um pouquinho. Parece que essa dinâmica que você colocou ali facilitou a entender essa parte, né? E a gente compreender o que vem a ser de fato essa transpessoal tão falada, né? Essa psicologia tão falada da Joana, né? Que ela usa a transpessoal, né? Porque ela estudou na espiritualidade, não é isso? Isso aí. Indo ao encontro do que você falou, eu vou me antecipar um pouco, tem no Bhagavad Gita, que tem uma frase, né, um trecho do Bhagavad Gita que fala assim: o ego é um ótimo servo e um péssimo senhor. Então é isso que a gente precisa entender. Se a gente hipertrofia o ego, ele passa a ser um senhor, e como senhor ele é tirano, ele é desumano, individualista, egocêntrico. Mas se ele passa a ser servo, ele é um ótimo trabalhador, porque ele vai saber servir se ele estiver no comando da nossa realidade maior, que é o self. Mas a gente vai chegar lá. E, finalmente, ali, a diluição do ego é ameaçadora para a psicanálise. Já para a transpessoal, não. A diluição do ego pode ser benéfica em certas circunstâncias. Mas entenda, a diluição não é o desaparecimento. Não é o desaparecimento. Como, por exemplo, o instinto, quando a gente passou pelo reino nominal, o instinto, ele não é algo negativo. Ele é de suma importância para nós na nossa vida, porque ele nos protege. Nós precisamos dessa autoproteção para nos manter aqui na nossa vida de relação
no mundo material. Sem o instinto, sem essa autoproteção, a gente morreria diante do primeiro perigo que a gente sofresse. Da mesma forma é o ego. Ele é um péssimo senhor, porque ele seria tirano, ele é tirano. Mas, ele bem usado, ele é um excelente servo que vai nos ajudar no processo de discernimento e julgamento das coisas, porque ele trabalha com dualidade, então ele nos ajuda no processo de discernir e julgar com mais sabedoria. E ser permeado, quando ele é servo, ele se permite ser permeado pelo amor do self, que é a nossa essência. E aí esse discernimento é amoroso, sem julgamento, sem condenações. Vamos lá, vamos seguir na nossa complexidade, tentando transformar aquilo que é complexo em algo o mais simples que for possível. Chegamos no Bhagavad Gita, né, um discurso entre Krishna e um guerreiro. Lá diz, isso está no livro do Huberto Roden, diz assim: segundo a concepção cósmica da filosofia oriental, toda atividade do homem profano é fundamentalmente trágica, eivada de culpa ou karma, porque quem age é o ego, e o ego é uma ilusão funesta, e tudo que o ego ilusório faz é necessariamente negativo, contaminado de culpa e maldade. Vamos tentar fazer uma reflexão em cima disso, que é de suma importância, já que a gente está tentando entender o ego. Então, segundo a concepção deles, toda a nossa tragédia ela vai ser fundamentada no ego. O ego é completamente eivado de culpa. Por que culpa? Porque o ego ele nos coloca num patamar de superioridade tão ilusória, como a gente viu para trás, que quando a gente comete erros, porque a gente comete, a gente é perfectível, não é perfeito, o ego não aceita que nós pudéssemos errar em algum momento. E aí, ao invés da gente cair dentro do processo pedagógico ensinado no livro Céu e Inferno, que é o arrependimento, que é a tomada de consciência, a gente cai na culpa. Por quê? A gente não admite que a gente possa ter errado. Por isso que eu sempre falo para vocês em aula que o pano de fundo da culpa é o orgulho. Nós não admitimos que somos falíveis. Por quê? Porque a consciência egóica cria um eu idealizado que não é um eu real. Ela idealiza o que ela gostaria que nós, aliás, nós idealizamos, melhor dizendo, né? Porque não é uma coisa à parte, nós idealizamos o que gostaríamos de ser. Mas, na verdade, não somos. Nós somos seres que erramos. E aí gera o karma. O que é o karma? O karma ele vai sendo construído através dos comportamentos. Como os nossos comportamentos oscilam entre o bem e o mal, porque essa consciência é uma consciência dualista, ora fazemos karmas positivos e ora fazemos karmas negativos. É agora que eu vou começar, gente, a tornar a aula um pouco mais complexa. Aí vocês não aguentarem, vão ter que me pedir para a gente tentar adequar. Eni, eu vou ter que fazer uma pergunta. Pode fazer. Nessa fala que você fala da idealização pessoal, Isso. o processo de idealizar o outro, que às vezes é baseado no espelhamento, é o mesmo processo? É o mesmo processo. Eu idealizo ver no outro aquilo que eu gostaria de ter em mim. Ou aquilo que eu acho que eu tenho. Às vezes acontece entre casal, você casa iludido porque você está nesse espelhamento, né? Apaixonamento, idealização, ilusão, e às vezes lá na frente, né, não é aquilo tudo. Você está idealizando a pessoa,
Porque você idealizou você, então você idealiza o outro também. Porque a gente enxerga o outro com um panorama do que a gente traz. Só vou fazer uma correção sua, eu não colocaria ilusão, eu colocaria autoilusão, né? Porque não é ninguém que está me iludindo, sou eu que me Sim, iludo, né? sim, autoilusão foi Só isso. para chamar atenção, tá? Foi uma implicância Mas foi, quase. na mente era isso, mas a palavra não veio, É isso verdade. aí. E aí a gente se auto-idealiza num patamar tão elevado, e quando a gente não consegue ser tudo aquilo que a gente idealizou, porque a gente lá no fundo sabe, a gente escamoteia, mas sabe, a gente vai buscar no outro aquilo que nos falta. E aí a gente está casando com aquilo que a gente gostaria muito de ser, é o espelhamento que a Jane falou, mas gostaria muito de ser, mas não sou. Mas, no entanto, cobro do outro. Olha que coisa. É assim que a gente faz. Olha quantas ilusões que o ego vai me jogando. Ele me joga, ele me define, eu me defino em alguém que eu não sou e busco e cobro de alguém um alguém que o outro nunca foi e que poderá vir a ser, mas não é. Ainda cobro o outro. Tipo assim, se ele não alimentar as minhas expectativas, eu culpo ele por ele não ter alimentado as minhas expectativas. Mas fui eu que criei aquilo tudo. Olha quanta ilusão em cima de ilusão. Essa é a consciência egóica. E aí a gente vai gerando karmas. Porque todo o nosso comportamento, como eu volto a dizer, ele está embasado na lei de ação e reação. Para uma ação negativa, uma reação negativa. Para uma ação positiva, uma reação positiva. Porque aqui é o ego que está em jogo. E ele me joga para uma ilusão eterna. Primeiro que ele me idealiza, eu me idealizo com uma superioridade que eu não possuo, depois eu vou idealizar um parceiro ou um amigo com aquilo que eu desejo ter para mim, mas que eu não sou, mas que eu desejo ter. Eu quero que o outro me complete, é assim que a gente acha, porque o ego vai buscar relações para ser completada, para nos completar. A gente não vai inteiro para uma relação, a gente busca que o outro nos complete. Ele cria essas ilusões. Então, o que eu não consigo ter por mim mesmo, eu vou exigir que o outro me dê para que eu tenha. É o amor de trocas, de barganha. E aí a gente vai se chafurdando cada vez mais nos ciclos reencarnatórios de dor. Tá entendendo? Por isso a importância de entender o que é uma consciência egóica. Então, o ego, tudo nele é ilusório. Né? E é contaminado de culpa e de maldade. O que é o mal para a gente entender? É a ausência do bem. O mal é uma ilusão, a gente se afasta das leis de Deus por rebeldia. O mal representa isso. É uma ausência do bem. Foi? Vou seguindo. Acho que, não sei se. Vamos lá. Continua Humberto Holden no Bhagavad Gita. Como pode o homem agir sem se onerar de culpa? Uma pergunta, um diálogo. Né? O falso agir, o que é falso agir? Agir por ideologias, né? Eu idealizo o que eu sou e idealizo o outro. É um agir por amor ao ego. Mas o reto agir, que é aquele que age de acordo com as leis de Deus, né? Age por amor ao eu maior. Por isso que esse eu está com letra maiúscula, o eu maior. Embora através do ego, e assim a sua atividade não é culpada. Por que embora através do ego? Porque tudo que a gente aprendeu não se perde. Lembra que eu falei para vocês? Os instintos serviram de base para que o despertamento da consciência se desse. O despertamento da consciência se deu numa consciência egóica. A consciência egóica vai servir de base para que o self, ou eu maior, desperte. O self sou eu, espírito, onde está escrito as leis divinas que eu negligenciei, que está lá no livro dos espíritos, e que me afastei voluntariamente dela. Mas que está lá escrito na minha consciência. Foi? Vou mais um pouquinho, tá? Se o ego está sujeito às vicissitudes de nascer e morrer, nem por isso deves entristecer-se, ó Arjuna. Arjuna é o guerreiro, porque o Bhagavad Gita é um diálogo entre Krishna e o guerreiro Arjuna. O eu
é o melhor, o eu maior, né? Por isso que está com letra maiúscula. O eu é o melhor amigo do ego, embora o ego seja o pior inimigo do eu, com letra maiúscula. Depois eu vou ajeitar melhor esses slides. O ego é um péssimo senhor, que eu já falei isso para vocês, mas é um ótimo servidor. Por quê? Por que o ego é o pior inimigo do eu, mas o eu é o melhor amigo do ego? E aí coloco ali, o homem plenamente realizado pela sapiência não é inimigo do mundo mental e nem material, ele sabe que é importante para ele, essas dimensões para despertamento, mas serve-se desses mundos como meios para atingir a sua meta espiritual. Então precisamos estar mergulhados nessa dimensão para a gente poder retirar os véus que a gente foi colocando na nossa consciência. Então, atingir a sua meta espiritual consoante a sabedoria, no caso de Krishna, que a gente está falando do Bhagavad Gita. O ego é um péssimo senhor, mas é um ótimo servidor. Espera aí que eu tenho que ver quem é. Pode falar, Marcelo. Eni, então, não sei se eu estou interpretando bem essa frase que está aqui, essa última que você leu, é essa questão de você precisa transitar bem, entender bem e estar alinhado, né, com esse plano material, apesar das dificuldades e das vicissitudes que ele oferece, a gente precisa aproveitar o melhor dele, se entendendo com ele, para que a gente possa aproveitar esse momento para o nosso ego, né, para que ele melhore cada vez mais, minimize esses aspectos negativos, para que a gente, ao partir desse, vamos dizer assim, dessa esfera, né, nessa encarnação, a gente possa ter aproveitado o máximo do que está aqui. Porque também não adianta a gente ficar em conflito constante com todas essas coisas materiais que a gente vê, né, aqui nesse momento, e em conflito constante também com as coisas que acontecem com a gente, e sempre culpando-se por conta daquilo que a gente está fazendo de errado. O que é errado, né? Se nós mergulhamos na dimensão material, esse mergulho que foi feito na dimensão material foi necessário, nos despertou essa consciência, que inicialmente é uma consciência egóica, uma consciência dualista, mas ela me gera a ilusão do dualismo, porque não existe dualismo, a gente sabe disso, não existe a força do bem, não existe a força do mal, existe só o bem. Se a gente está inserido no mundo, estar no mundo é não ser dele. É nesse sentido. Então, é nesse sentido que a gente tem que enxergar, porque a gente não pode dar desculpas, porque a nossa consciência de predomínio, uma consciência egóica, dar essa desculpa para se justificar dos erros que aqui faz. Eu só estou querendo me fazer clara, tá? Porque o que é errado sempre será errado, não vai ser certo porque eu estou querendo arranjar uma emenda na lei. Então, ela é importante porque sem ela eu não teria me individualizado. E a individualização é de suma importância para nós. Mas o problema da consciência egóica é que ela me deixa atrelado e amarrado a um estado de apego tão grande a si próprio, a um encarceramento do amor. E se o amor está encarcerado, todas as outras virtudes também estão no cárcere. Porque a gente sabe que o amor é dele que se origina todas as outras virtudes. A gente sabe disso. Então, se o meu amor está encarcerado, as virtudes estão encarceradas juntas. Então, nesse sentido, sim. Aí eu te respondo que sim. Que sim. Só não podemos procurar as justificativas, porque o ego ele tem vários mecanismos e um deles são as justificativas. Eu até brinco que quem se justifica não se modifica. Se a gente estivesse se justificando muito, pode parar que a gente já está errado. Quando a gente começa, por causa disso, não, é por causa disso. Para que você já está errado. É sabotagem do ego que não quer aceitar que você errou. Porque o ego ele tem uma posição orgulhosa tão grande, ele é tão cheio de si, que ele não admite falhas. Ou ele cai num processo de culpa, de autoflagelação,
Ou ele se joga no polo oposto, que é o polo da desculpa, em que ele empurra todo o pacote da responsabilidade para os outros. Eu só errei por causa dos outros. O ego faz muito isso, ou ele se joga na culpa ou na desculpa. Na culpa, ele se autoflagela. Uma pessoa autoflagelada, encarcerada, não pode corrigir-se. Ela está presa, perdeu a liberdade de ação. Uma pessoa que empurra tudo para o pacote para o colo do outro, o pacote para o colo do outro, ela também está num processo de irresponsabilidade. Por quê? Ué, não depende de mim, depende do outro, então. Quando o outro resolveu, eu resolvo também. Então, nesse sentido, sim. Eu me fiz entender. Gente, eu vou parar aqui, porque acabou Eni, a aula. E eu vou continuar essa aula no sábado para quem puder assistir, às 7 horas da noite. Quem não puder, fica gravado no meu canal, vai assistir em outro momento. A oportunidade Eni. só um minutinho, Jane, de Uhum. poder participar na hora que vocês podem me interromper e fazer perguntas. Depois o que está lá, está. É que eu não posso mais interromper as aulas do André Luiz, tá? Senão a gente perde o fio. Pode falar, Jane, vamos encerrar. Nesse quesito, só para encerrar, tem um estudo que eu participei, deve ter umas 2 semanas atrás, que frisou muito essa justificativa e mais 2 termos. Um deles foi a culpa, o outro eu esqueci. E qual seria, trocando em miúdos, quando a gente consegue não entrar, né, nesse desculpismo, né? Qual seria o termo? É a autorresponsabilização das coisas? É o responsabilizar-se. Tomo consciência e me responsabilizo. O que é meu? Porque numa relação no planeta Terra, já vou encerrar, gente, numa relação na dimensão que nós estamos vivendo, nas condições de sermos, a maioria, espíritos imperfeitos, e no prova e expiação, a gente não erra sozinho, por essa questão. Então, é pegar a parte que me cabe e fazer a autocorreção. Entender que a parte que cabe o outro dá conta quando ele quiser. Pode ser até em outra vida, daqui a 1000 anos, enfim, quando Deus achar. É ele com Deus. Mas eu tenho que dar conta Da do que é parte que meu. cabe a si próprio. Isso aí. Nossa, que Então, bacana. numa situação de erro, é claro que se a gente erra, a gente respinga. Né? Mas o outro também estava junto com a gente. Então, a parte dele é dele e a minha parte é minha. Então, o que eu fiz de errado em relação aos outros, que não foi só em relação a mim, eu tenho por obrigação responder isso perante a lei de Deus, porque a lei de Deus é assim, a gente tem que responder. Hoje, amanhã ou depois, mas a gente vai responder. Não permite, porque já imaginou, eu cometo uma infração, então Deus só porque me achou bonitinha vai me isentar da responsabilidade? Claro que não. Claro que não. Eu tenho responsabilidade como qualquer outro. Mas o que é do outro, o que é meu, eu vou fazer. O do outro ele vai fazer quando ele der conta. Não importa se daqui a 1000 anos, mas é quando ele der conta. Verdade. Tá? E, às vezes, um exemplo desse é aquele sinal amarelo no trânsito, que os dois vão, né? E um ia virar verde, ia virar vermelho, está o amarelo, e os dois vão. Bem bacana. Boa noite a todos. Gente, então eu vou ficar por aqui, vou pedir a Leida para fazer a nossa prece final. Espero que a aula tenha sido útil. Vou terminar essa aula nesse próximo sábado, às 7 horas da noite. Quem puder participar, eu vou postar o link no grupo, vai ser o mesmo. Participa, quem não puder, eu sinto muito, mas eu tenho que terminar essa aula, tá bem? Eu vou pedir a Leida que, se ela estiver presente, que, por gentileza, faça a nossa prece final. Bom, tá me ouvindo? Estou sim, por favor. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso querido Mestre, os nossos amigos da espiritualidade, nossos mentores, e a todos aqueles que velam por nós. Agradecemos por essa aula magnífica que tanto vem nos trazer o entendimento para o nosso aprimoramento moral e espiritual, favorecendo assim a nossa convivência diária, bem como também irmos decifrando em nós as possibilidades de melhoria para sermos um homem de bem contido no nosso Evangelho. Mais uma vez, queridos amigos da espiritualidade, em especial nosso querido Pai,
Agradecemos pela oportunidade da vida, pelo entendimento, pela nossa lucidez, que ora, não entendendo em algum momento, mas que com certeza, na insistência e no desejo desse nosso aprimoramento, vamos cada vez mais decifrando o que em nós se passa, bem como também tudo aquilo que temos ainda escondido em nós, que vem cada vez mais se aflorar e seguir o seu direcionamento correto e moralização para o nosso aprendizado melhor viver. Obrigada mais uma vez por esse momento, por esse estudo, pela oportunidade da vida. Nos favoreça. A todos aqueles aqui presentes, se estendendo àqueles que temos em mente, que favoreça, querido Pai, a calmaria nos nossos corações, a harmonização em cada lar, e que possamos, com a sua sabedoria, receber o seu auxílio para pormos em prática o nosso melhor viver, o nosso entendimento, esclarecimento quanto à nossa vida e à nossa situação de aqui estarmos encarnados nesse momento. Imensamente obrigada, querida Emira, a todos aqueles que estão conosco nessa aula e que nos envolvam nessa noite, para que assim também possamos ter uma semana magnífica de aprimoramento, de descobertas, de reformas, enfim. Nosso muito obrigado pela vida, que assim seja. Assim seja. Obrigada a todos, gente. Assim seja. Boa noite. Boa noite, Ani. Gratidão, Ani.